Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no Fala Manuel Podcast. O nosso convidado para lá de especial é o William César Moreira, assessor de investimento da Toros Investimentos. Muito obrigado, William, pela sua participação e você está aqui com um programa que logo você vai falar das novidades que tem aí para o nosso canal, né? Diga lá. Legal, obrigado pelo convite, Manuel. É um prazer estar aqui com você. Espero contribuir para você e para sua audiência que é tão seleta. Muito obrigado. E olha, antes da gente começar essa entrevista, que tem muita coisa para falar nesse programa maravilhoso aqui da Toros Investimentos, vamos agradecer as pessoas que estão sempre ao nosso lado, não é verdade? Os Claro. nossos patrocinadores. A Fame é uma empresa que está sempre aqui com a gente, que é uma empresa de brindes personalizados. Eles mandaram para a gente aqui caneca, mandaram um caderno e lá tem mais uma infinidade de brindes. Tem chaveiros, tem copos, tem cadernos. Tenho certeza que eles vão encontrar o brinde ideal para o seu evento. Precisou de brindes? Entre em contato com a Fame Brinde. O Grupo Motiró é uma construtora e incorporadora e está com lançamentos aqui na região. São imóveis com 2 e 3 dormitórios, condomínio clube, uma infraestrutura completa para você e para sua família. Na hora de realizar o sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Motiró. Eles têm uma opção perfeita para você. O Terça da Serra é um residencial para idosos. Um espaço lindo com mais de 2.000 metros quadrados, com horta, jardim, um espaço acolhedor e de muito amor. Se você precisa de um lugar especial para idosos, entre em contato com o Terça da Serra. Nosso agradecimento também à Eletrônica Marques, que é um espaço para quem ama tecnologia. Se você precisa comprar celular, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, você vai encontrar tudo isso lá na Eletrônica Marques. Muito bem, sem delongas, todo mundo quer saber, fala pro Brasil e pro mundo, quem é o William César Moreira, contar um pouco da sua trajetória, da sua história, como que você começou, né, no mercado financeiro, seus primeiros passos na carreira, conta aí. Legal, maravilha. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar com você. Você é um grande amigo. E vamos lá, né? Tem um pouquinho de história para contar. O William hoje tem 50 anos, é pai do Enzo Denadai Moreira, casado com a Amanda Denadai Moreira. Veio de uma família do interior de São Paulo, né? Uma família humilde, como tantas outras, né? Da nossa geração. E veio buscar, né? Trilhar seu caminho aí, aqui, né, no Grande ABC. Mais recentemente, mas eu tenho uma história aí muito de caixeiro viajante, né? Meu pai viajava muito, então eu conheço muita cidade interior, já morei em vários lugares, mas é isso, o William, de essência, é essa pessoa que está praticamente há 26 anos no mercado financeiro. Mas antes disso, né, veio de uma família de mecânicos, né? Então meu pai era mecânico, meu tio era mecânico, meu avô era mecânico e o William, por si só, com 10 anos de idade, ficava onde? Na oficina mecânica. Né? Então, minha primeira experiência, digamos assim, trabalhando foi na oficina mecânica, né? Diferente de hoje. Hoje, com 10 anos de idade, não podemos ver muitas crianças trabalhando, né? É um risco, né? Mas na minha época era muito comum isso, né? Então, a minha trajetória começa lá com seus 10 anos de idade, trabalhando na oficina mecânica com meu saudoso pai, né? Então, tudo começou lá e para até chegar no mercado financeiro tive uma trajetória muito longa, né? Então, eu vim de várias experiências, né? Então, para você ter uma ideia, dos 10 a 18 anos, eu não estava no mercado financeiro, né? Então, eu estava buscando sair ainda da mecânica, né? Por incrível que pareça, a minha trajetória no mercado financeiro começou aos 19 anos, né? Depois de muito esforço para fugir da graxa, né? Então, eu tinha um pouco de, digamos assim, de vontade, né, de buscar essa área. Era uma coisa que estava intrínseca dentro de mim e eu não sabia de fato o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que eu não queria ser mecânico, por uma questão de opinião na época, né? Para um menino de 10 a 12 anos já não querer fazer isso, era uma opinião que eu tinha na época formada e graças a Deus eu consegui atingir meus objetivos aí de entrar no mercado financeiro aos 19 anos de idade. Mas ele tem uma longa passagem por várias coisas. Então, para você ter uma ideia, eu cheguei a vender picolé na rua, olhar carro na porta de igreja, eu cheguei a entregar livro de office boy, fiz bastante coisa, né? Tudo para não ficar na graxa. Mas agora você tem que falar um pouquinho em relação a isso, né, nessa área financeira, né? Mercado financeiro, seus primeiros passos. Legal, maravilha. Então, assim, até entrar na faculdade, eu trabalhava no Autopeças, assim, foi a minha última jornada antes do mercado financeiro. E comecei a fazer faculdade, né? Fiz faculdade na Fundação Santo André, de Economia.
Anteriormente eu tinha feito um início de faculdade de Ciências Contábeis em Mogi das Cruzes, mas eu não tive condições de pagar e acabei tendo que sair. Mas aí eu consegui, de fato, entrar na Fundação Santander Economia e na minha sala você tinha muita gente e a gente tinha pessoas ali que trabalhavam na época no Bradesco. Né? E eles foram, naquela época, obrigados a fazer faculdade, né? Uma outra fase do Bradesco. E essas pessoas que trabalhavam no Bradesco chegavam muito atrasados na sala de aula. Então, porque eles vinham do banco, tinham aquela rotina maçante. E eu ajudava muito eles, né, com trabalhos, a fazer tarefas e passar um pouco da matéria. E eles acabaram criando uma relação comigo. E um dia me ofereceram a oportunidade de repente, começar a trabalhar no Bradesco. E foi meu primeiro pontapé inicial no mercado financeiro. Então, um dos amigos na época me convidou para fazer um teste no Rude Ramos, né, no Bradesco do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Onde eu moro. Exatamente. Então, comecei lá, Manuel, tive essa oportunidade e fui, né, a minha trajetória do mercado financeiro foi lá. Eu lembro que na época, eu precisava comprar um terno na época, né, eu não tinha nem terno, né. Isso que ia andar bonito. Exatamente. E eu não tinha nem noção, né, de loja comprar. Eu queria o terno mais barato, porque eu não tinha condições. Eu brinco que eu parecia o Didi Mocó, né? O terno grande, desproporcional, né? A gravata ainda era uma gravata não tão estilosa, né? Uma gravata de zíper na época. Eu não sabia nem dar nó na gravata, mas depois eu fui aprendendo e fiquei 5 anos no Banco Bradesco, né? Onde, de fato, tinha uma cultura muito de aprendizado, as pessoas ensinavam muito lá. E eu tive a oportunidade, de certa forma, de ter minha formação básica ali. O Bradesco ele formava muitas pessoas nessa época e eu sou grato pela formação que eu tive nessa época para iniciar no mercado financeiro no Bradesco. E comecei o trabalho como todo mundo começa, ali como um escriturário e fui chegando até gerente do banco. Foi subindo, né? Então, dentro dessa sua carreira, né, que você foi trabalhando, para não sentar na graxa, como disse, para não na graxa, começou no Bradesco e tal, mas e a área de assessor de investimentos, né? Como é que é, hein? Exatamente, Como é que tem uma janela antes disso, né? Então, do Bradesco, fui convidado para trabalhar no Banco Safra, né? Exatamente, mas no Bradesco, de fato, que teve a primeira pincelada, assim, para virar assessor, porque na época, quando chegava alguém na agência para falar sobre investimento, necessariamente criou-se uma certificação. Então não era qualquer pessoa que podia falar sobre investimento. E eu lembro até hoje que perguntou-se lá na agência quem quer tirar a certificação para falar de investimento e eu falei, eu quero. É uma área que eu me sentia curiosidade e eu fui tirar o danado do CPA 10, né, que hoje é uma certificação que já está praticamente quase ninguém tira, porque ela é o início do processo. Né? Então eu tirei a certificação e comecei de uma certa forma ou de outra a atender clientes, falar sobre investimento. Então, e depois disso, eu fui convidado para trabalhar no Banco Safra, né? Então eu fiquei no Bradesco de 99 a 2004 e fui convidado para trabalhar no Banco Safra e no Safra eu fiquei de 2004 a 2008. Né? Então, e no Banco Safra também, eu fui trabalhar com empresas, né? Mas aí tinha um pessoal que de uma certa forma ou de outra não gostava muito desse segmento de investimento, gostava muito mais de crédito, né? De conceder crédito, estar com os empresários e acabou sobrando para mim esse lado do investimento também. Então, foi o segundo pontapé, digamos assim, na área de investimento. No Banco Safra, eu fui tirar uma certificação que hoje é chamada de Ancor, né, mas na época não tinha esse nome, que é para você virar assessor de investimento. Então, em 2004, eu já era assessor de investimento, não nessa vertente que hoje a gente tem mais ou menos uns 30 mil assessores no Brasil. Então, peguei aquela onda inicial e montei um clube de investimento para fazer a gestão dos recursos dos amigos. Então, imagina você lá, Manuel, tinha lá um dinheirinho, William, toma conta desse dinheiro para mim, e eu investia em ações na época. Então, eu tinha que ter essa certificação, então eu trabalhava no Safra e, em paralelo, fazia esse trabalho de gestão desse patrimônio dos amigos. Né? Então, com a certificação, eu conseguia fazer esse processo e aí eu fui me aprofundando cada vez mais. Naquela época, eu fui convidado para trabalhar na XP, eu nem sabia o que era XP, então ela estava na essência, né? E eu estava numa situação que eu precisava de uma certa segurança, né, de CLT e eu acabei não optando por ir. Então, do Banco Safra foi esse ponto que acabou despertando. E daí por diante, eu fui consolidando isso, mas ainda não diretamente como assessor de investimento. Né? Trabalhei depois no Grupo Votorantim, no Banco Votorantim, por 2 anos. E depois fiquei mais 11 anos no Citibank, trabalhando com empresas entre middle e corporate banking. Puxa lá vida, gente, vocês estão vendo a história desse amigo, irmão aí do William,
William, realmente você tem história para contar, né? Mas você sabe, a gente tá aqui, ó, Toros Investimento, dá uma geral aqui para mostrar aqui rapidinho, ó, depois volta aqui, ó, a Toros Investimento ali, ó, ó lá, Toros Investimento. Eu quero saber o seguinte, é importante você falar, porque a Toros não é só o William. Como é que surgiu, né? Como é que surgiu a ideia de criar a Toros, né, nesse contexto do mercado? Você, tem mais pessoas, quando vocês começaram? Rapidamente aí, vamos lá, pra Legal. gente sentir isso. Muito bom. Bom, assim, eu nunca cheguei a abandonar essa parte de orientação de investimento para as pessoas. Então, mesmo no meu último banco, foi o Citibank, nos últimos 11 anos, eu ajudava as pessoas ainda com orientações, mas de maneira muito informal. E era uma coisa que cada vez ficava mais latente, né, na minha vontade de exercer essa profissão. E, por incrível que pareça, quando chegou na pandemia, né? Na pandemia, eu voltei a trabalhar e pedi demissão, né? Eu pedi demissão porque eu já tinha, de uma certa forma, criado uma estabilidade, né? Ou seja, eu tinha sido dono mais do meu tempo, né? Tinha esse poder. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que as pessoas acreditam em mim e confiam em mim. Então, em 2020, eu pedi para ser mandado embora, acabei não sendo mandado embora, mas comecei a buscar um plano B. E o plano B veio justamente, poxa, como é que eu posso exercer essa minha atividade, ajudar pessoas a investir melhor, usar desse leque de pessoas que estão ao meu redor e que poderiam ter um trabalho mais profissional de forma correta, né? Ou seja, de forma homologada. E aí foi que eu tive um convite de um amigo que na época estava na XP, e acabou falando, olha, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? A gente está crescendo bastante, precisa de pessoas mais experientes aqui. E eu tive um bate-papo com ele, eu falei assim, eu gostei da estrutura, gostei do projeto, mas eu quero ser dono, né? Eu não... Quer ser empregado, quer ser... Exatamente, eu estava nessa mudança de chave e falou assim, olha, se você tiver interesse em empreender e ser dono, eu posso te arrumar aqui, de repente, uma chancela da XP para que você abra o escritório. Só que isso não pode ser feito sozinho. É impossível, né? Precisa de mais gente. E na oportunidade ele falou assim, olha, eu tenho aqui mais 3 pessoas, na verdade, que gostariam de fazer a mesma coisa que você faz, né? Quem sabe vocês conversando, juntar essas pessoas. E na oportunidade, Manuel, eu fui apresentado ao João Batista, né? E ao Caio Banzato, que são meus atuais sócios, e pessoas com quem eu já havia trabalhado, né? Essas coincidências da vida, né? O João Batista, que a gente chama ele de Batista, trabalhei com ele 4 anos no Banco Safra. E o Caio Banzato, eu trabalhei com ele 3 anos no Citibank. Então a gente olhou uma para a cara do outro e falou assim, ué, a gente está pensando a mesma coisa, né? Então, dessa forma a gente acabou se encontrando, né, novamente e desenhando esse projeto da Toros. E eu lembro que foi praticamente em abril de 2020, a gente começou a desenhar, fazer o planejamento, montar o business plan. E aí a gente estruturou, apresentamos para a XP, e acabaram aprovando o nosso modelo de negócio. E aí, efetivamente, naquela época, ainda pandemia, né? Então agora vocês têm que abrir empresa, fazer toda a parte burocrática, demorou muito tempo, né? Naquela época estava tudo quase fechado, né? E aí eu ainda estava entre aspas, em paralelo no sítio, o Batista estava em paralelo na instituição, então a gente estava se programando para se desligar. Abrimos a Toros efetivamente, juridicamente, em dezembro de 2020, e ela começou de fato em março de 21. Então agora, em março, a gente completa 5 anos de existência. Vai ter uma festa, hein? Opa. Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Vamos fazer uma festa, tem que ter um cerimonial, a gente vai lá, tem uma festa boa, isso tem que ficar documentado, né? Legal, Mas legal. toda empresa tem desafios, toda empresa para começar, para fincar o pé demora, né? Então é importante você falar para quem vai assistir o programa, os desafios para a construção de tudo isso. Muito legal essa pergunta, interessantíssima, porque até então eu vivia no meio de empresários, né, ajudando empresários com crédito para crescer seu negócio, mas eu não vivia as dificuldades do dia a dia, né? Então eu estava do outro lado da mesa, digamos assim. Aí eu peguei e falei, legal, vou empreender, né? Que negócio é esse de empreender? E é uma mudança total de mentalidade, e é uma mudança total de jeito de se organizar, de trabalhar, são outros ares, digamos assim. E aí, o que me facilitou é que, dada essa vivência que eu tinha, eu, de uma certa forma ou de outra, tinha ciência dos apuros, dos apertos, das vitórias, das derrotas, que é empreender nesse país. Não é uma coisa fácil, entendeu? Então, foi uma mudança de chave muito forte, brusca, porque você deixa de ser um executivo, né, com um nome, uma bandeira por trás, e você passa a ser um cara que tem que defender o seu nome, né? Então, eu deixei de ser o William do Citibank para ser o William da Toros. Mas quem que é a Toros?
né? Quem que é essa pessoa Toros, né? Quem que é essa pessoa jurídica Toros? Então, eu tive que passar essa minha credibilidade para a imagem da empresa. E esse foi o grande desafio inicial. O desafio, logicamente, a gente começou numa sala de 35 metros quadrados, numa sala pequenininha, com 3 pessoas, uma mesa redonda, né? Então, quando um ia falar mais alto, tinha que ir ou no banheiro ou sair no corredor para não atrapalhar o outro. E aquele desafio de que a gente tem que fazer tudo. Eu não tenho mais ninguém para me apoiar. Então, é você 100%. Então, não tem a quem recorrer, né? Então, se tá ruim, você tem que resolver. Se tá bom, a glória é sua. Então, o empreender nesse país é um desafio diário, né? Mas ele te traz outras coisas, outras oportunidades também, de você conseguir fazer uma gestão melhor do seu tempo, de você conseguir ser dono do seu tempo de uma certa forma, de você conseguir, de certa forma, se responsabilizar pelo que é feito, né? E se você não terceiriza a culpa para ninguém. Se deu ruim, levanta a cabeça, vai e resolve. Se deu bom, a glória é sua. Então, acho que é importante. Essa virada de chave traz muito essa questão de mudança de cabeça, de mentalidade, né? Como dizem por aí, tem que mudar seu mindset. O mindset, vamos mudar o mindset. Mas olha, eu tenho que te perguntar uma coisa, o povo quer saber, a Toros Investimento, você considera a Toros Investimento como uma empresa, assim, personalidade, uma assessoria, né? Ela se define como uma assessoria personalizada ou você, em prática, como é que é? O que significa na prática para os clientes? Como é que Legal. você vê isso? Quando a gente começou em 2021, a gente tinha a Toros Investimentos, e era um escritório credenciado junto à XP, e com um leque de opções, produtos e serviços, né? Então, eram 3 pessoas e a gente tinha muita demanda de cliente de outros negócios. Então, vou te dar um exemplo. Eu visitava um cliente para investimento, ele era um empresário que tinha uma empresa e que precisava de crédito, né? Então, e como a gente já tinha muito relacionamento há muito tempo com várias instituições financeiras, a gente falou assim, olha, vamos arrumar crédito para essa pessoa. E a gente começou a bater na porta das instituições financeiras e começamos a ser parceiros dessas instituições ou correspondente bancário. Então, eu comecei a abrir as oportunidades, as possibilidades de atender meu cliente. Então, aquele meu cliente que eu atendia sobre investimento, eu passei a falar de crédito com ele, entendeu? Esse mesmo cliente precisava de demandas dentro da empresa dele que até então eu não tinha. Então, o que a gente montou? A gente foi montando um ecossistema onde eu consigo dar um atendimento 360 graus. Então, imagina você, Manuel, está lá na sua empresa, precisa importar uma máquina, essa máquina ela tem que vir lá da Alemanha para aumentar a sua produção. Então, eu, William, vou lá achar um crédito para você importar essa máquina, trazer essa máquina, fechar um câmbio para pagar isso lá fora, entendeu? Trazer ela para cá, financiar esse processo para você, entendeu? E ajudar você a fazer a gestão desse seu caixa para que você consiga ter melhor rentabilidade, para que você consiga focar no seu negócio, que é produzir algo. Então, eu estou praticamente na ponta de auxiliar esses empresários, essas pessoas que precisam, né, de um apoio, de alguém de confiança, para que elas consigam fazer valer aquilo que elas têm como desejo, né? Então, a Toros hoje, para você ter uma ideia, a gente tem hoje sob custódia, né, sob administração 1,6 bi, né, com mais de 1.000 clientes. Ao longo desses últimos 5 anos já emprestamos 650 milhões de reais. Então, veja que é um recurso interessantíssimo. Então, ajudamos empresários, pessoas físicas a construir, né, um patrimônio, e é uma bela de uma responsabilidade, né? E a gente tem por esse crescido dessa forma, né, muito por indicação, né, de forma orgânica. As pessoas gostam no trabalho, um dia, olha, fala lá com o William, com o Batista, com o Caio da Toros, são pessoas de confiança, cuidam bem da gente, têm uma bela de uma atenção, e essa personalidade ficou esquecida, né? Então, se você for ligar hoje para o seu gerente do banco, né, certamente ele não vai te atender. Você vai passar por uma URA, né? Vai descalar, diz que 1 para falar com o gerente, diz que 2 se você quer falar A, se você quer falar B, se você quer falar C. Então, perdeu essa comunicação, perdeu essa questão que eu tinha lá na essência do Bradesco, dessa pessoalidade, de estar próximo. Entendeu? E a gente está justamente fazendo ao contrário, a gente está muito próximo de todos os nossos clientes. Os clientes nossos têm nossos telefones celulares, então a qualquer momento eles falam com a gente, 24/7, né? Tem cliente na China, tem cliente na Índia, que às vezes a gente acaba se comunicando em outros horários. Mas é isso, a gente trouxe essa diferencial, é personalizado porque eu sento com você, eu vou discutir as suas dificuldades, os seus riscos, as suas oportunidades e os seus desejos, né? Não é uma coisa massificada. Então, se eu ganhar hoje no Big Brother,
Não tô fazendo propaganda da Globo, tá? Mas se eu ganhar hoje, que minha mulher queria que eu fosse pro Big Brother, hein? Você imagina, ela queria que eu fosse. Eu ia morrer É lá. muito É interessante. muito interessante, os irmãos, nossa. Se eu ganhar aquele prêmio da Big Brother e falar, William, agora senta comigo pra me ver o que eu faço, é com você? Exatamente Aí, ó, isso. você que tá Exatamente. vendo. Fala aí. Então, se Ganhei você ganhar 3 hoje. milhões lá, não sei Não, como. agora é 5 milhões agora, cara. Ganhei Aumentou. 5 milhões. E aí? A gente vai sentar com calma e vai discutir toda a sua vida, todo o seu contexto para poder te conduzir da melhor forma possível. E eu vou te falar uma coisa, se você pegar as pessoas que ganharam muito dinheiro e não souberam administrar isso ou confiar em pessoas que de certa forma trapacearam, perderam dinheiro rápido. 5 milhões de dólares, ou perdão, 5 milhões de reais pode parecer muito dinheiro, né? Mas é rápido perder. É rápido perder. Até teve uma menina que estava comentando no Big Brother, ela falou assim, quanto número que é esse? O que eu faço com 5 milhões? Eu vou comprar uma casa para minha tia, para minha avó, para minha mãe? Ou seja, ela já começou errado. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que ela ia fazer era imobilizar todo o capital dela, perder liquidez e, legal, vai comprar uma casa para tia, para avó, para mãe, só que ela esquece que tem IPTU para pagar, manutenção da casa. Boa. Quem vai pagar tudo isso depois? Será que esse dinheiro vai ter dinheiro para pagar tudo isso depois? Aí eu vou indicar quem? Toros Investimento. Aí que tá, ó, lá, tá na tela aqui, Toros Investimento, é isso aí. Eu tenho que falar com ele lá na Toros Investimento. Depois ele vai deixar o Instagram dele, né, para todo mundo saber o Instagram, os contatos aí. Mas agora, existem clientes iniciantes e mais sofisticados. Como é que eu faço esse atendimento? Acho que é importante você colocar aí. Legal, legal. Cada cliente tem uma fase de vida, né, que é diferente. Então, e eu já passei, né, eu digo lá, dos meus 16 anos de idade, quando eu comecei a investir, até meus 50, e eu vivi todas essas fases, digamos assim. A fase de começar a juntar o patrimônio, que é a fase, digamos, mais chata, porque quando você é mais jovem, você quer correr muito risco, né? E às vezes você acaba perdendo muito dinheiro rápido nisso, né? E você tem que começar de novo. Então, quando você pega fases de vida, você tem diferentes fases. Então, via de regra, dos 18 até os 25 anos de idade, existe pouca acumulação de recurso, né? E eu estou falando uma média geral nacional. A pessoa está muito mais preocupada ali em bancar o custo de vida dela, ela tem pouca reserva de caixa, então ela não consegue, de uma certa forma, ter um fluxo financeiro adequado para economizar muito, né? Isso eu estou falando de média, tá? Estou falando do desvio padrão das pessoas que têm condições. Dos 25 até os 35 anos, a pessoa está naquela fase de, olha, legal, agora já arrumei uma namorada, vou casar, vou ter um filho, então são outras coisas que vão entrando na vida. E naturalmente ela tem que aumentar o padrão de receita, né? Padrão de renda da família, né? Isso aumenta gradativamente quando você tem aquela dívida do imóvel, aquele filho que veio, então ainda você tem uma capacidade limitada de guardar recurso. Dos 35 diante, quando a pessoa tem uma certa sensibilidade, uma certa cultura de educação financeira, ela já se propõe a guardar. E aí ela começa a acumular um pouco mais. Só que o tipo de investimento que é adequado para a pessoa que começa, para a pessoa que está no meio e para a pessoa que está no final é diferente. Entendeu? E isso é o grande erro que a maioria comete. Tem gente que está começando, quer correr risco de quem já tem muito dinheiro, entendeu? Tem gente que tem muito dinheiro, já não quer mais correr risco, e aí é o ideal, ele quer perpetuidade para o patrimônio, então está preocupado em que isso passe de geração em geração, né? Quem está acumulando no meio ainda tem alguns riscos em volta, que às vezes não olha atentamente e acaba perdendo patrimônio em questões de eventualidades que acontecem na vida. Por exemplo, eu juntei um patrimônio, de uma certa forma, só que aconteceu uma eventualidade na minha família, eu precisei dispor desse recurso, só que esse recurso era uma reserva financeira, eu perdi minha reserva financeira. Isso ficou muito latente na pandemia, né? O que a gente viu de pessoa que não tinha uma certa reserva, que ficou desempregado do dia para a noite, muita gente ficou em dificuldade financeira grande. Quem tinha um caixa ou quem tinha uma reserva, de uma certa forma ou de outra, conseguiu respirar. Quem não tinha, fatalmente passou grandes dificuldades. Então, existe sim um atendimento para cada tipo de pessoa, para cada estágio de vida. Na Toros, a gente tem assessores específicos para cada estágio. Então, você tem um assessor para quem está começando, você tem um assessor para quem está no meio da vida e para quem já está querendo já dar perpetuidade para o capital. São ideias diferentes, investimentos diferentes e condições diferentes. Então, isso é muito importante para que eles tenham em mente. Importante você falar isso até para as pessoas entenderem. Já que você falou que são vários produtos, investimentos, então, mas o que vocês destacaria
que vocês oferecem que tem crescido mais? É importante falar, né? Quais os principais produtos? Isso é um assunto muito delicado, porque isso pode passar uma opinião com uma orientação. Então, a gente como eu te falei, a gente não generaliza, né? O que tem acontecido no mercado, e a gente tem visto aí, essa generalização. Então, a gente viu casos agora mais recentes de bancos que vieram a quebrar, de instituições que vieram a quebrar, de operações, investimentos não tão saudáveis que foram puro marketing. Então, a gente não entra nessa vertente de orientações isoladas, né? O que a gente geralmente fala de praxe é o seguinte: primeira coisa, quem tem dinheiro na poupança hoje está perdendo dinheiro, né? Então, isso é uma coisa que está muito enraizado na população, isso é uma coisa histórica, né? Então, se você perguntar para as pessoas com mais idade, mais velhas, vão falar: eu ainda tenho dinheiro na poupança porque eu tenho medo e tal. Então, assim, são aquelas coisas que ficam impregnadas na história do brasileiro, até por não ter uma cultura de investimento e não ter educação financeira. O meu trabalho, o trabalho da Taurus e da equipe é educar financeiramente o nosso cliente. E é muito difícil, porque o cliente ele vem cheio de viés, cheio de alternativas, escuta muita coisa. E às vezes você fala a verdade e ele fala: mas é só isso? No começo é isso. Então, eu diria que, olhando historicamente, as pessoas que conseguiram construir um belo patrimônio não tiveram pressa, mas tiveram consistência, né? E a consistência, ela traz bons resultados, né? Isso é importante. Então, vocês estão vendo aqui o William está falando aqui para a gente, investimentos, falando nesse momento forte, né? Falando sobre orientação. E com relação à economia, por exemplo, para os clientes, né? Oferecer em relação à alocação de investimentos aí no nosso cenário econômico que está muito volátil. O Brasil do jeito que está, como é que você falaria? O que você explicaria para as pessoas que estão assistindo e vão assistir este programa? Maravilha. Bom, eu sou economista de formação, como eu já disse já, então eu diria que a gente é um laboratório vivo, né? Então o Brasil, ele sempre foi assim. As pessoas que talvez não perceberam isso. Então a gente sempre teve estabilidade, volatilidade e altos e baixos. A gente nunca foi um país, de uma certa forma, sereno, né? Um país de alguma certa forma sem volatilidade, né? A gente não é uma economia norte-americana, uma economia mais sólida que ela tem pouca flutuação, né? A gente tem muita flutuação. E é difícil para as pessoas acompanhar essas flutuações e saber o que fazer, né? Então, se a gente olhar há pouco tempo atrás, a gente chegou a uma taxa de juros no Brasil de um dígito, né? Oscilando entre 4%, 5%, né? Hoje a gente está com uma taxa de juros de 15%. Né? Será que o que eu fiz lá atrás, a 4%, funciona hoje a 15%? Será que é a mesma alternativa? Tá? E a gente brinca muito, né? No Brasil até o passado é incerto, né? Então, o ponto a gente tem muita prudência em alocações com prazos absurdamente longos, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem essas flutuações. Então, o que a gente percebeu muito é que existia muita aposta em alguns cavalos que não performaram. Então, imagina o seguinte, lá há pouco tempo atrás, quando nós tínhamos aqui uma taxa de juros de um dígito, e eu falava para você assim: ô Manuel, vamos lá, a taxa de juros hoje está 4%, eu vou te pagar aqui 8%, pré-fixado. Então, faça chuva, faça sol, é 8%. Né? E estava 4%. Exato. Aí você falou: legal, estou ganhando o dobro do que está no mercado. Só que o mercado foi para 15%. Aquele seu investimento de 8% já não é tão vantajoso. Você fala assim: mas William, agora? O que eu faço? Manuel, agora eu não posso fazer nada porque seu dinheiro está travado lá. Então, essa capacidade de alocação que a gente tem que ter é saber manusear o seu capital para a gente ver como é que a gente aloca isso para não perder as oportunidades. Então, aquele negócio que todo mundo fala, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. Exato. Boa. Então, você tem ali o pós-fixado, o pré-fixado, a inflação como benchmark ou como direcionadores, né, do mercado. Então, a ideia é que a gente entenda o que está acontecendo na economia hoje e projete o que pode acontecer lá na frente. Quando teve a troca de mudança de governo, nós já sabíamos, pelo modelo e estilo do governo, que um governo que, de uma certa forma ou de outra, tinha um pouco mais de pressão de gastos. Certo? E aí você passa, se tem um governo que tem esse estilo de modelo de negócio econômico, o que vem para lá frente? E aí a gente começa a posicionar baseado nisso. A gente está num ano eleitoral e, dado o que pode acontecer no mercado, a gente tem que modificar a carteira dos nossos clientes ou não. Então a gente trabalha de uma forma que eu consiga,
numa emergência, fazer mudanças na carteira do cliente que não vá colocá-lo em situação de risco do patrimônio, né? A gente está com uma Selic de 15 e que projeta fechar o ano a 12, 12,5. É uma projeção média do mercado. Bom, se eu estou a 15, ela vai cair para 12. Se eu conseguir por mais tempo ter esse 15, é uma vantagem. Concorda comigo? Mas como é que eu travo esse 15? Até que prazo eu travo esse 15? Será que eu tenho taxa 15% no mercado ainda? Para 1, 2, 3, 4 anos? Hoje talvez não. Mas ano passado sim. Só que ano passado, quem já saiu na frente já conseguiu travar taxas mais altas. Hoje não. Entendeu? Então, essa é a dinâmica. E engraçado, a gente tem aí praticamente os últimos dias, né, uma subida muito alta da Bolsa de Valores, né? Então a gente está batendo aí 182 mil pontos, subiu drasticamente. E o meu telefone não para de tocar, né? William, agora eu quero investir em ações. Eu falei, mas agora subiu muito, né? Tem que comprar quando está todo mundo vendendo e tem que vender quando está todo mundo comprando, né? Aquele tal negócio, é essa matemática, mas o mercado ele te puxa, né? Ele te ilude, olha, tá crescendo, as ações subiram demais, então agora tem muita gente procurando, quando na verdade quando está tudo muito caindo, né? Que você tem que procurar, porque aí fica o preço barato. Você quer comprar barato para vender caro, né? Se já está caro, você vai torcer para que fique mais caro, mas aí, meu amigo, é uma torcida muito grande, entendeu? Então a gente tem que saber balizar todos os indicadores. Em termos de projeções econômicas, é um ano muito volátil, né? A gente tem aí eleições, a gente tem um ano com Copa do Mundo, eleições, feriado a todo direito. Então, eu diria que não tentem fazer grandes apostas, espere de uma certa forma um sinalizador para que se possa, de uma certa forma, apontar uma tendência. E para isso, né, contem com o nosso apoio lá para que a gente possa direcionar os seus investimentos, né, as suas aplicações que vão ser feitas. Eu acho que a gente está lá para isso e para, de uma certa forma, a gente está com o dedo no pulso do mercado, né, vendo o que está acontecendo para falar, olha, o batimento caiu, o batimento aumentou. Já que nós estamos falando de investimentos, eu queria saber, o Brasil, como eu digo, sempre falo, nosso Brasil, nosso mundo quer saber da Toros Investimento, que é uma das empresas aí grande no mercado, conceituada aqui. Como é que funciona essa solução, por exemplo, para clientes PJ e investimentos corporativos dentro desse grupo Toros Investimento? Legal. Legal, né? Maravilha. É isso. Então, é um pouco do que eu comentei com você. Então, assim, as empresas, elas, quando tem algum tipo de planejamento, então imagine o seguinte, você tem uma fábrica de embalagens e você vende embalagens para o setor de fast food. A gente tem crescido bastante, né? Então, eu vou falar, William, eu preciso aqui comprar uma máquina, né, que vai aumentar minha capacidade de produção em 30%. Essa máquina custa tanto e eu preciso que você me ajude a viabilizar isso, né? Então, como é que isso para de pé, né? Como é que eu consigo comprar essa máquina, ela cabe no meu fluxo de caixa, né? Ela encaixa ou não, né? Eu vou comprar, vou me endividar e não vou conseguir pagar. Então, isso é importante. Então, a gente acaba até ajudando nesse estudo e orientando qual a melhor forma de buscar esse recurso. Então, como é que eu busco esse recurso? Eu vou no banco tradicional, vou no BNDES, eu importo essa máquina. Qual a solução que você tem para a gente? Então, a gente entra ali, de uma certa forma, com essa nossa experiência, né, de 25 anos e praticamente ajudando muitos empresários a ajudar na melhor solução, né? E para isso, a gente acaba indo a mercado. Ao invés de ele ficar ligando para 5, 6, 7 bancos pedindo ajuda, a gente acaba fazendo esse trabalho e entregando para ele a melhor solução. Então, eu faço o trabalho que, de uma certa forma ou de outra, é filtrar o que tem de bom, de melhor no mercado e te entregar. Então, por não estar ligada a nenhum banco, eu não tenho conflito de interesse. Se vai ser banco A, banco B ou banco C, pouco importa para mim. O meu trabalho é trazer essa melhor solução, colocar na sua mesa e te ajudar na decisão, entendeu? Seja ela, vamos embora que eu consigo ou não dá para ser feito nesse momento. Então... É importante. Agora eu te pergunto, já que é para marcar a decisão, eu quero que você fale com toda a alegria, com toda a energia, quais foram os fatores mais decisivos, mas mais decisivos mesmo, para tornar um escritório de referência credenciado da XP? Essa é a pergunta-chave. Legal. Bom, se eu puder enumerar, eu acho que assim, a gente trouxe um respaldo de credibilidade dos sócios, né, por essa experiência. Então, a gente carrega aquilo que a gente constrói de imagem no mercado. Pode parecer piegas falar isso, mas o mercado é pequeno. Muita gente te conhece. Então, se você fizer 3, 4, 5 ligações, você vai saber quem que é o William.
né? Então você já tem uma referência ali no mercado financeiro, quem que é o William e o que que ele fez. Então acho que o que fortaleceu essa nossa proximidade, né? Essa nossa questão de estar muito alinhado com os interesses do cliente e, de uma certa forma ou de outra, não ter um conflito de interesse com ninguém. Ele se sente mais à vontade que eu não estou defendendo uma bandeira específica, né? Eu estou ali para defender o interesse dele. E ele percebendo isso vira uma bola de neve, porque se ele se sente feliz com a minha solução, é aquele negócio, um fala para o outro, né? Então, você faz uma coisa errada, ele fala para 15, você faz uma coisa certa, ele fala para 2. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Então, para disseminar boas práticas é menor do que disseminar más práticas, né? Então, aquilo que você faz de errado, todo mundo fica sabendo, aquilo que faz de bom, 1 ou 2. E a gente tem feito muita coisa interessante e acho que essa proximidade, essa credibilidade nossa, esse carinho, esse cuidado com o cliente tem feito que a gente tenha crescido de maneira orgânica, né? Hoje a gente está com praticamente 22 pessoas na equipe, né? A gente tem lá uma pessoa especialista em planejamento tributário, um especialista em planejamento patrimonial, um especialista em renda variável, um especialista em câmbio. Então a gente tem esse time, né, que nos ajuda, nos ampara no dia a dia e sempre de olho no cliente, né? Sempre de olho nos interesses do cliente. De olho no cliente, de olho na Toros Investimento, nesse nosso programa maravilhoso aqui, esse logo lindo aqui da Toros Investimento, logo bonito aqui, né? Esse Toros Investimento aqui no programa Fala Manuel, que vai ter o quadro aqui, todo mês a gente vai ter o grande William, que vai trazer muita novidade. Eu queria deixar o espaço aqui para você deixar a sua mensagem, o seu recado final e aquele gostinho de que quero mais. Legal, maravilha. Bom, para você que está aí acompanhando a gente, obrigado pela gentileza de ter o seu tempo com a gente aqui, né? É um prazer estar com você aqui, Manuel. Eu diria o seguinte, a gente quer trazer aqui informações que vão te ajudar no dia a dia. Então, se você que está assistindo a gente quiser algum tópico específico, escreve lá pra gente, manda um recadinho pro Manuel. Olha, Manuel, eu queria falar sobre tal assunto. A gente tem aqui especialistas na equipe, a gente tem condições de falar sobre diversos assuntos. Uma vez por mês a gente vai estar aqui com vocês. A grande mote, digamos assim, do próximo podcast talvez vai ser especificamente falar de como alocar os recursos melhor de investimento no ano 2026. Então está todo mundo começando a perceber, nossa, o que eu faço agora? Será que eu fiz em 2025? Vai funcionar para 2026? A gente tem essas mudanças tributárias também acontecendo, então talvez é um assunto super importante para a gente trabalhar aqui com vocês. Então, se você tem dúvidas, se você tem algum tipo de tema que você quer que eu aborde, por favor, fale com a gente aqui, mande lá a sua notinha, seu recadinho, escreva pra gente. Eu vou deixar meus Pode dados, falar o seu né? Instagram aí. Meu Instagram é @William César, o William com 2 L's e N de navio, e César com S, tá? E a Toros é @Toros_investimentos. Certamente você vai achar a gente lá. Eu tenho dezenas de vídeos falando sobre determinados assuntos para quem está começando, para quem já tem patrimônio, dando orientação. Então, eu estou à disposição, canal aberto. A Toros fica na Alameda Campinas, em São Paulo, é uma travessa da Paulista. Eu sou do ABC, né? Estou no ABC, então tem muito cliente aqui, então estou sempre rodando aqui a região. Queria convidar vocês para ficar com a gente, participar com a gente, e estou à disposição de todos. E ele vai estar aqui com a gente no nosso podcast, Fala Manuel Podcast, a Toros Investimento vai estar aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer também a Deus e a todos os nossos colaboradores, patrocinadores que vocês estão vendo aqui, a todas as pessoas, né, William, que acreditam no nosso trabalho, você está vendo na tela, muito obrigado. Convido você para o próximo programa para dizer o seguinte, antes de mais nada, para falar aqui, ó, no centro. Se você não conhece o nosso canal, vai lá, clica, curta, compartilha, toca o sininho, porque você sabe, né? Quanto mais você compartilhar no YouTube, mais importante vai divulgando e a pessoa vai vendo, ó, o programa está visto por várias pessoas e é muito importante. Isso para nós é muito bom. Então, não só no grupo Passos TV, né, a Passos TV ABC, como aqui no Fala Manuel Podcast, no Passos Cast também, todo o grupo a gente agradece muito. E no próximo programa, fiquem ligados, tem muita entrevista com ele, tem muita novidade. Muito obrigado e até mais, hein? Um beijo, tchau, fui!